Evangelho segundo Marcos. Nós estamos pregando aqui o Evangelho de Marcos, todas as semanas, texto após texto, o que nos obriga a meditar em todas as palavras de Jesus. O que nem sempre é fácil, porque tem alguns assuntos que a gente preferia pular, porque é difícil de falar de algumas coisas. Mas se está na palavra do Senhor, nós temos que enfrentar, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre a família de Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 31. Se você encontrou, vou pedir novamente para você ficar em pé, na presença do Senhor. A cena é a seguinte: Jesus estava ensinando o Evangelho. Ele havia acabado de falar a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, que alguns escribas de Jerusalém tinham acusado Jesus de estar endemoniado. Ele tinha acabado de falar: olha, toda palavra, todo pecado, toda tranqueira que vocês fizerem será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Jesus tinha acabado de passar por essa situação. Aí esse texto vem falar a respeito da família de Jesus, que estava do lado de fora. Isso significa que Jesus estava dentro de algum lugar. E a própria família de Jesus, em um primeiro momento, não apoiava o ministério de Jesus. Veja, lá no capítulo 3, versículo 21, se você estiver com a sua Bíblia aberta, diz assim: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Isso foi depois que Jesus chamou os discípulos, se tornaram apóstolos. Ah, o cara está doido, meu filho está doido, o cara está fora de si, vamos prender ele. Os parentes disseram: aqui pode ser primo, irmão. Aí você fala: puxa, mas qual que é deles? Qual que é dessa família? E aí quando a gente vê esse texto, Jesus ele está ensinando. O texto diz que a família estava do lado de fora. Do lado de fora. Então imagina, você está aqui no culto, estou aqui ensinando, e aí a família está lá do lado de fora. Aí alguém diz assim: ó, sua família está aí fora. De vez em quando acontece isso, viu? Pode acontecer. E aí eles falam para alguém que está lá atrás: ó, vai lá e chama o meu filho lá. Aí imagina, tem que interromper a mensagem, o culto, para ir lá atender os bonitos lá fora. Imagina. Pode acontecer. Jesus ele aproveita a ocasião. Se acontecer, você pode atender, tá? Se acontecer, atende. Mas Jesus não atendeu. Ele aproveita a ocasião e dá um ensino pro pessoal. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O texto diz que ele faz isso. Ele passa os olhos do pessoal que está perto e fala: eis a minha mãe, eis os meus irmãos, eis as minhas irmãs. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã. Jesus, ele sempre, de vez em quando ele era meio desagradável. Sempre alguém ficava com raiva. Alguém ficava alegre, alguém sempre ficava com raiva do que ele dizia. O que Jesus ensina aqui pra gente? Vou tentar não demorar hoje. Veja, no versículo 31. Às vezes a família fica do lado de fora. Veja, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, tendo ficado do lado de fora. Às vezes a família fica do lado de fora. Jesus começou o ministério de pregação, de ensino, exorcismo, cura, tantas coisas, chamando discípulos, discipulado,
Nesse momento aqui, Jesus já tinha feito muito, já tinha chamado até os discípulos para se tornarem apóstolos, curado pessoas, abençoado pessoas, já tinha ensinado, a fama dele já tinha corrido toda a Galileia, até Jerusalém, Judeia, pessoas de fora de Israel, da Palestina. A fama dele já tinha se espalhado, então já tinha saído nas capas de jornais, revistas, já era conhecido dos homens e dos demônios, das autoridades e dos simples, dos pobres e dos ricos. Ele já estava famoso, mas a família estava do lado de fora. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para você? Que às vezes você pode dar testemunho de fé, ter ministério, já ter evangelizado, já ter pregado, já ter orado, já ter curado. Deus usou sua vida para curar a vida de alguém, Deus usou sua vida para levar uma palavra para alguém, Deus usou sua vida para profetizar para alguém, Deus usou sua vida para abençoar alguém, e a família está do lado de fora. Se aconteceu com Jesus, pode acontecer com você também. Pode acontecer com você. E aí, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer em relação a isso? Muitos irmãos aqui, eu sei que a família não apoia na missão do Evangelho. Então, uma palavra dessa é para confortar a sua vida, para te dizer que não tem nada errado com você, se você estiver fazendo a vontade de Deus. Porque se até a família de Jesus ficou do lado de fora, eventualmente a nossa família pode ficar também. E aí, você vai ficar do lado de dentro com Jesus, ou você vai ficar do lado de fora com quem está do lado de fora? Quando Andréia se batizou lá na Moca, tinha ninguém da família dela. Eu fiquei com uma dorzinha. Nem o papai, nem a mamãe, nem o irmãozinho, nem a irmãzinha, nem a sobrinha. Não tinha ninguém. Estavam todos do lado de fora. Mas ela está do lado de dentro até hoje, em nome de Jesus. Está do lado de dentro. Está do lado de dentro. Algumas vezes a família quer interromper a missão. Veja, no final do versículo 31 diz: mandaram chamá-lo. Mandaram chamá-lo. Olha só, Jesus está lá ensinando o Evangelho, discipulando aqueles irmãos. Aí a família que já tinha dado desespero no versículo 21, foram de jumento, né? Até o lugar onde Jesus estava, correndo, né? Não tinha. Quando chegaram, fala: para tudo, chama ele aqui que eu quero falar com ele. Fala para ele que é a mamãe dele que está aqui, quer falar com ele. Era a mãe mesmo. Irmãos, às vezes a família quer fazer a coisa parar. A sua missão. Já aconteceu com alguém aqui? É o papai, é a mamãe, é a esposa, é o marido, é o filhotinho. E aí, você vai parar? É o atribulado do parente que chega na hora do culto. O cara tem dia todo dia para ir, né? Sábado inteiro, na hora do culto o cara chega. Bom, mas justo nesse dia que era separado para eu ir lá e dar aula para as crianças, nesse dia o cara... nesse dia. Às vezes a família quer interromper a missão e às vezes consegue. Porque a família é uma coisa muito importante na vida da gente. A família, ela foi criada por Deus, ok?
Deus quer que você tenha família e ame sua família e honre sua família. Tudo isso é criado por Deus. Então às vezes a gente fica assim, né? Meio dividido e tal. Oh, mas é minha mamãe, mas é o meu papai. A gente fica. Mas é aí que o Evangelho se torna assim uma coisa desafiante, muitas vezes, sacrificial, muitas vezes, em que você é obrigado a desagradar, às vezes, uma pessoa de dentro da sua casa por amor a Jesus. Isso pode acontecer. Porque ele disse que ele não veio trazer paz à terra, mas veio trazer a espada, porque os inimigos do homem seriam os de dentro da sua própria casa. Jesus disse isso. Então, você que é obreiro, você que é missionário, você que tem chamado, eu acredito que todos têm, amém? Amém. Vai acontecer, se é que não aconteceu. A família vai querer interromper sua missão. E aí, o projeto para no meio do caminho. E aí, para retomar de novo, é sempre uma dor. Retomar aquilo que se para é sempre arrastado, é sempre difícil, é sempre... Então fique atento a isso, em nome de Jesus. Fique atento a isso, em nome de Jesus. Porque se tentarem interromper o Jesus, podem querer interromper você também. E aí ele vai ali onde é o nosso fraco, família. Vai ali onde é o nosso fraco. Às vezes, a família influencia negativamente a opinião das pessoas a nosso respeito, que são os cristãos. Negativamente. Porque você percebe aqui nesse texto, lá no versículo 32, muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Então você vê que o negócio aqui já não está tipo assim, vai lá quietinho, entra lá, fala para o Tiago, né? Jesus tinha um irmão chamado Tiago, vai lá Tiago, fala baixinho para ele, entrega um bilhetinho, fala que nós estamos aqui fora. Não! Já foi um negócio assim público já colocou no Facebook já. Ah, esse meu filho me trocou pela igreja. Ah, esse pessoal, essa seita. Já começa a contar para o parente. Virou um fanático, não quer sair da igreja. Nossa, nem parece que eu criei esse moleque. Já começa a influenciar negativamente já. Aí a parentada toda já começa a ficar: o que está acontecendo com essa pessoa, com esse personagem aí? Às vezes acontece isso aí, meu. Às vezes acontece. Esse negócio do Facebook que eu falei acontece também. Começa a pessoa, põe no Twitter, no Face, grupo da família do WhatsApp, é uma coisa, e começa a influenciar negativamente. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles não entenderam a sua missão. Eles não entenderam o Evangelho. Não entenderam. Eles não vão entender. Eu já contei aqui. Puxa, quando o moleque não prestava e saía toda noite, de segunda a segunda, para fazer bobagem, vadiar, um dia jogando bola, um dia indo no baile, outro no baile, depois no baile também, não se preocupava tanto. Mas quando começa a ir na igreja, nossa, ele enlouqueceu. O que está acontecendo com o meu filho? Fizeram a cabeça do meu filho. Fiquei sabendo que ele está até dando dinheiro lá. E aí os inimigos da sua casa os seus inimigos serão os da sua própria casa. Quando você pega o testemunho de pessoas de outras culturas, por exemplo, tem um livro chamado O Preço a Pagar, da editora Paulinas, que relata a conversão de um muçulmano à fé cristã. O próprio tio, os próprios parentes são encarregados de fazer uma pressão em cima da pessoa, para a pessoa mudar de ideia, até que naquela localidade existe um preceito que diz assim, é o chamado crime de honra. Qual é? Crime de honra não, é morte por honra.
quando uma pessoa comete um ato que desonra a família, a própria família pode ir lá e cumprir justiça com as próprias mãos. E nesse caso, o próprio tio atirou no rapaz que conseguiu fugir. Por milagre. Por milagre. Já dei um exemplo da Índia. Tem gente que participou de famílias muito católicas. Aí chega uma hora que não chama nem para o almoço de domingo mais da família. E começa a fazer o quê? Perseguir a pessoa, difamar, dentro da própria casa. E nessas culturas radicais, entrega para as autoridades. Nós temos relatos na Coreia do Norte, em que a criança, espero que sejam verdadeiros, porque eu não estive lá para ver, só estou repassando. Mas como a criança é doutrinada na escola, ela é ensinada, se ela vê uma Bíblia na casa dos seus pais, ela mesma conta para a professora. E a professora já aciona as autoridades e já prende os pais. Ou seja, o Estado entra, joga filho contra pai, pai contra filho. Entende? Então, às vezes a família faz isso. Pode acontecer. Esse meu filho endoidou. Ele está fora de si. Quem está dizendo isso são os parentes de Jesus. Os parentes de Jesus aqui, nesse momento, eles estão muito mais próximos daqueles que fazem oposição do que daqueles que ajudam a Cristo. Isso pode acontecer. E aí Jesus passa toda essa situação, o pessoal conta para ele que eles estão lá fora, e aí Jesus, o texto diz que ele olha para as pessoas que estão próximas, ele aproveita a ocasião, e da ocasião ele tira um ensinamento. Então isso daqui também é uma lição. Quando acontecer uma situação complicada como essa, a gente tem que fazer como Jesus, aproveitar aquela ocasião e aquilo virar um motivo para um ensinamento. Foi o que Jesus fez. Esse poder de improvisação de Cristo é uma coisa fantástica, que provavelmente não estava no esboço do sermão, mas ele aproveita aquele momento para trazer um ensinamento. Então, que o Senhor te dê sabedoria para que nesses momentos não planejados você consiga improvisar de um modo tal que uma situação que era de destruição se torne uma situação de edificação na sua vida, em nome de Jesus. Que Ele assim o faça. Então Jesus, ele olhou para as pessoas e falou: quem é minha mãe? Quem é o meu pai? Não, meu pai não falou não. O pai não estava mais vivo aqui. O texto não diz. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O pai do céu estava vivo. Quem são minhas irmãs? Ele olha e fala: estes, são meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, aqueles que fazem a vontade de Deus. Então o que Jesus faz aqui? Eu não sei se a gente está preparado para esse ensino. Jesus, ele redefine o significado de família. Eu não sei se a gente consegue ir a esse ponto, confesso, não sei se a gente consegue, mas ele redefine o significado de família, a ponto de dizer que faz parte da família dele quem faz a vontade de Deus. Não é que ele está excluindo a mãe e os irmãos, mas ele está dando o caminho para que eles entrem na família de Jesus. Porque eles estão com uma postura assim: Jesus é nosso, pertence à nossa família. Por isso nós estamos indo atrás dele. E Jesus inverte, eles falam: não. Vocês que precisam cumprir uma condição para fazer parte da minha família. É vocês que estão fora da minha família. Porque a minha família, meu pai, minha irmã, meu irmão e minha mãe é quem faz a vontade de Deus. Esse faz parte da minha família. Então ele ressignifica o que é família. Então como é que a gente faz para fazer parte da família de Jesus? Ele diz que sejam as palavras dele:
Versículo 34: E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe, eis meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Fazer parte da família de Jesus é fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Aí, para saber a vontade de Deus, eu remeto você ao Evangelho. Descubra a vontade de Deus nos Evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João. Procure lá em primeiro lugar a vontade revelada de Jesus, porque algumas coisas que foram vontade de Deus no Antigo Testamento hoje não são mais. Por exemplo, circuncisão. Não é. Por isso, parta sempre do Evangelho. Estude o Evangelho, guarde o Evangelho no seu coração. Que a palavra do Senhor no Evangelho seja normativa para você. Algumas coisas do Evangelho. Qual é a vontade de Deus? Crer em Deus, crer no Pai e naquele a quem Ele enviou, Jesus. Arrependimento dos pecados é vontade de Deus. Viver vida santa e consagrada é vontade de Deus. Orar para não entrar em tentação é vontade de Deus. Pregar o Evangelho a toda criatura é vontade de Deus. Então, para fazer parte da família de Jesus, não é só essa crença que as pessoas têm, crença assim como se fosse o Saci Pererê, como se fosse um personagem assim. É legal, Jesus. Uma vez eu perguntei para o senhor crê em Jesus? Mas você não crê em Jesus? Vou crer no quê? Mas acreditava em horóscopo também, acreditava em gnomo, acreditava em... Não é assim, não é essa crença, essa pseudo-fé. Porque a palavra do Senhor diz que crer é obedecer. Crer é obedecer, crer é viver, crer é se dedicar. Então, se nós quisermos fazer parte da família de Jesus, nós temos que fazer a vontade de Deus. Então, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, pela fé, pela graça do nosso Senhor, que todos nós possamos fazer parte dessa família, em nome de Jesus, viver a palavra de Deus. E que o principal seja isso. O principal seja isso. Você pergunta assim: mas e a minha família? É para eu abandonar? Não. Jesus não abandona a sua família. Não abandonou sua mãe na hora da cruz. Não é abandonar. Os mandamentos de Jesus, eles continuam válidos, os mandamentos de Deus para a família. Então, por exemplo, filhos devem obedecer aos pais, honrar os pais. Continua válido. Não é porque você se converteu que agora você vai desprezar o velho. Não. Agora que você vai honrar mais ainda. Os filhos honram os pais. A palavra do Senhor diz que os pais educam os filhos. Os pais educam os filhos. Ensinam o caminho do Senhor, sem irritá-los, mas os ensina. Educa o teu filho, desde quando pequeno, quando cresce não se desviará. Continua valendo. Continua valendo. Os mandamentos do Senhor dizem que os cônjuges eles devem ser fiéis uns aos outros. Devem ser fiéis. O adultério era punido com a morte. A fidelidade até no olhar, no pensamento, Jesus ensinou. Continua válido. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Então, a gente tem que continuar dando assistência para a família, na medida das nossas possibilidades, mesmo os que passam por necessidade. Hoje as famílias estão de um jeito tão complicado que às vezes a pessoa passa por uma necessidade e ela tem até vergonha de falar para a família, prefere falar para um amigo, né? Muitas vezes. Prefiro falar para não falar para a família, para não ficar mal com a família. Então você vê como está complicado o esquema, a situação familiar hoje em dia. É assim ou não é? É assim ou não é? A gente, porque é amigo que é mais chegado que irmão. Então os mandamentos de Deus, eles continuam valendo. O que fazer com a minha família então? Continua cumprindo os mandamentos. Mas
mas a prioridade é fazer a vontade de Deus no Evangelho. Essa é a prioridade, meus irmãos. Então, se o Senhor te chamou para orar, ore. Se o Senhor te chamou para pregar, pregue. Se o Senhor te chamou para alimentar os necessitados, vá. Se o Senhor te chamou para se preparar para o ministério, se prepare. Não pare para que a sua família não se torne pedra de tropeço entre você e a missão que o Senhor te deu, em nome de Jesus. Continua orando por ele. Nós vamos orar, nós vamos fazer isso aqui hoje. Continua dando graças a Deus pela sua família. Poxa, o Senhor, o meu cônjuge não vai para a igreja, mas ele é um homem honesto, é um homem justo. Você tem que honrá-lo. Você, esposa, você, filha. Minha esposa não vai para a igreja, mas é uma mulher honrada. Tudo certo, tudo normal. Ok, mas foque naquilo que o Senhor deu para você fazer em nome de Jesus e não deixe. Aí você pergunta assim, mas o que aconteceu com a família de Jesus? Vá lá para Atos dos Apóstolos. Vá comigo para Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 14. Eu vou ler a partir do versículo 12 para você ver o contexto. Vocês encontraram? Diz assim, a partir do versículo 12: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Graças a Deus. Então, aquela mesma família que saiu para prender Jesus porque eles iam endoidou, aquela mesma família que fazia oposição a Jesus, querendo interromper a missão, faz parte daqueles fiéis que depois que Jesus ascendeu aos céus, fizeram parte daquele grupo que continuaram fiéis a Jesus até o fim. Então, nessa noite, em nome de Jesus, que seja assim na sua vida, na sua dedicação, no seu desempenho, na sua fidelidade ao Senhor. Ele há de salvar a sua família em nome de Jesus. Que a sua família um dia esteja com você, buscando o seu Deus junto com você, no ministério junto com você, te ajudando em nome de Jesus, junto contigo, a igreja e todo o povo de Deus. Porque se você tem interesse na salvação da sua família, saiba que Deus tem muito mais, porque a palavra do Senhor diz que Ele quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você quer que seu filho se salve? Deus quer muito mais. Você quer que sua família se salve? Deus quer muito mais. Sua esposa, seus pais, Deus quer muito mais. E a palavra do Senhor, Deus diz que mesmo depois da morte de Davi, Ele abençoou muitas pessoas por amor a Davi. E se você mantiver a sua fidelidade e o amor a Deus, por amor a ti, Ele pode fazer um milagre dentro da sua casa, em nome de Jesus. Ele fará tudo que está ao alcance dele para salvar. Ele já deu o melhor que é Jesus. Ele coloca o Espírito Santo dele para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O seu familiar, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, eles vão ter o melhor de Deus para que eles possam entregar o coração deles a Jesus. Um dia eles vão ter. Eles vão fazer a escolha deles. Eles são livres para isso. Mas o que importa é você manter a sua fidelidade ao Senhor naquilo que Ele te chamou, em nome de Jesus. Seja fiel sempre, em nome de Jesus Cristo.
que nada se interpõe entre você e o teu Deus, que você faça parte sempre da família de Jesus, obedecendo sempre à vontade de Deus, e tua casa há de prosperar, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar na presença do Senhor.